Paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar uma lição da escola dominical. Esse trimestre aqui nós estamos falando sobre a igreja eleita, um estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis, que estamos sendo privados de nos reunir fisicamente para adorar a Deus e para aprender da sua palavra. Nós não podemos deixar que o espírito de comunhão, o espírito de união entre nós venha desfalecer. Portanto, nós vamos aí por esses dias compartilhando com os irmãos através da internet, através do WhatsApp, as aulas da escola dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6 do dia 10 de maio de 2020, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo, do Brasil e especialmente para as mães da nossa igreja. Hoje nós estaremos estudando a condição dos gentios sem Deus. Você vai estar aprendendo hoje qual era a condição da raça humana sem Deus e o que separava os gentios do povo escolhido, do judeu. Hoje você vai estar aprendendo sobre o que é circuncisão, né? Qual era a sua importância no Antigo Testamento e se hoje nós temos que ser circuncidados ou não. Então fica até o final dessa aula que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. O texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Então você vê aqui que o apóstolo Paulo, ele frisa bem isso da circuncisão. Nós vamos ver mais à frente porque isso era tão importante para o judaísmo, para os religiosos da época, né? E como Paulo teve que lutar veemente contra esta prática que era considerada acima de todas as coisas para os judeus da época, né? A leitura bíblica em classe se encontra, né, em Efésios 2, 11 e 12, Romanos 4, 12 e 14. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos 4 diz assim: E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Verso 14. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então nós vamos aprender aqui, amados, a respeito da circuncisão. O que era a circuncisão? Era o ato, vamos dizer assim, explicar da maneira mais simples possível, era o ato de fazer um corte no prepúcio do pênis do menino no 8º dia do nascimento, né, e retirar aquela pele que cobre a cabeça do pênis do menino. Isso foi dito por Deus para que Abraão fizesse em todos os meninos que nascessem na sua casa, todos os seus empregados, todos aqueles que morassem dentro da sua casa. Isso serviria como um sinal físico entre Deus e a descendência de Abraão, entre Deus e todos aqueles que seriam abençoados pelas bênçãos de Abraão. Então, Abraão, aos 90 anos de idade ou mais, ele se autocircuncidou-se, né? Circuncidou seu filho Ismael, que já tinha mais ou menos 13 anos de idade, e depois ele circuncidou Isaac, quando Isaac nasceu no 8º dia do seu nascimento.
que é o que o judaísmo segue até hoje, né? Que eles chamam aí de, se eu não me engano, de Brit Mivá, uma coisa assim, né? Que é a cerimônia da circuncisão. Todo menino, quando nasce, ao 8º dia do nascimento, ele é circuncidado por um morrel, né? Que é o perito em fazer isso daí na religião judaica, e isso segue até hoje, né? O próprio Senhor Jesus Cristo foi circuncidado ao 8º dia de nascimento. E isso é uma coisa que Deus levava tão ao pé da letra que quando o povo desceu para o Egito e se tornou escravo, muitos ali já tinham deixado essa prática de lado, né? Tanto é que quando Moisés ele foi para o deserto, que ele trabalhou lá para o seu sogro, no deserto de Midian, ele não circuncidou seus filhos, né? E quando Deus chamou ele para libertar o povo, Deus cobrou que Moisés circuncidasse os seus filhos. E Moisés ele relutou, não querendo circuncidar os seus filhos, né? Mas mesmo assim, Deus fez ele ficar doente, e a esposa de Moisés, vendo que aquela doença era por causa da desobediência de Moisés, ela própria circuncidou os seus meninos, né? E depois que o povo saiu do Egito, aquele povo todo que saiu do Egito, a Bíblia não deixa bem claro, mas eu acho que muitos deles se circuncidaram antes de sair da terra do Egito, porque eles já tinham abandonado as práticas de adoração, tanto é que o povo já não adorava mais a Deus, né? No Egito já não tinha mais essa prática, porque a escravidão era tremenda, e depois Faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino que nascessem na casa dos hebreus. Então essa prática foi se perdendo, tanto é que quando eles tiveram que sair, a Bíblia não deixa claro, mas eu acho que eles se circuncidaram todos os machos que foram sair do Egito. Mas isso, durante a peregrinação, aqueles que nasceram no deserto não foram sendo circuncidados. Tanto é que lá em Josué, no capítulo 5, Deus ele disse para Josué circuncidar todos, né, antes de adentrarem na terra prometida. E Josué faz isso, né? E ali até esse evento é conhecido ali como Gilgal, né? Que era Deus tirando a vergonha do povo, né? Então para vocês verem, só para vocês terem uma ideia como que a circuncisão era uma coisa assim muito importante no judaísmo, muito importante na religião judaica. Era, para a gente entender a grosso modo, era o sinal físico e visível na carne do ser humano de que ele era de Deus, né? Então todo o macho tinha que ter esse sinal. Nos dias de hoje, muitos estudiosos já dizem que a circuncisão também já tinha os seus benefícios, né, para a saúde, pois ela evitava que a mulher viesse ter câncer do colo do útero, né? E aí as mulheres hebreias poderiam ter filhos com idade mais avançada e assim o povo se multiplicar. A circuncisão, irmãos, ela é tão intrínseca, né, no judaísmo, que Hitler, quando ele perseguia os judeus na Segunda Guerra Mundial, eu já assisti um filme sobre isso, a primeira coisa que ele fazia era que todos os homens baixassem as calças, né, para ver se ele era circuncidado ou não, para ver se ele era um judeu ou não. Mas vamos entrar aqui na lição para a gente entender mais isso. Na presente lição, veremos que o autor ao Efésios lembra os gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos, ou seja, só os judeus que eram circuncidados, que tinham esta marca na carne, né? E por isso eles estavam separados, né? Separados do povo da aliança, né? Do povo da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas quando veio Cristo, né? Cristo ele trouxe de volta todo ser humano a Deus. Por isso que em Cristo não há judeu, não há grego, não há gentil, né? Nós deixamos de ser, nós somos gentios segundo a carne, mas segundo a fé nós somos participantes das bênçãos de Deus. Nós somos, fazemos parte do povo da aliança. Chamados incircuncisão, né? Então todo aquele que era incircunciso, ele era desprezado pelos judeus, ele era identificado como incircunciso, era até um xingamento, né? Se você lembra do episódio de Davi e Golias, né? Davi falou: quem é esse incircunciso que vem afrontar, né, o povo de Deus? Então era como se fosse um xingamento chamar uma pessoa de incircunciso, né? Tópico 1,
é o conceito da circuncisão. Eu já expliquei, né, que é a remoção cirúrgica da pele que cobre o prepúcio do pênis do menino, né? E isso era prescrito na lei como um sinal externo, ou seja, de fora, de quem pertencia ao povo da aliança, né? Gênesis 17, 10, 11, né? Que quando Deus estabeleceu lá com Abraão esse conceito da circuncisão, que era uma marca de Deus no seu povo. E o procedimento era realizado, né, no 8º dia, né? E tinha que ser feito em todo menino, né? E quem não era circuncidado era tido como incircunciso, portanto era excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios, era o sinal, né? O sinal do judeu era a circuncisão, né? Por isso que eu falei para vocês, quando Hitler perseguiu os judeus, ele queria ver o órgão genital do homem, né? Os soldados do nazismo, eles faziam essa inspeção, era circuncidado, era campo de concentração. Mas tem também um significado religioso, né? Ela apontava para a santificação, quando em Êxodo 19, 5 e 6, Deus fala para Moisés, né? Isso é um peculiar sinal que vocês são o meu povo, né? E também simbolizava a purificação, né? Que era requerida ao povo escolhido, né? Então era algo que remetia a uma purificação, né? Porque naquela época as adorações eram regidas a orgias, né? A depravações sexuais. Então Deus, marcando o homem no seu órgão genital, estava dizendo que ele era puro, que ele tinha que ser separado das outras práticas, né? Era algo tão sério que o judeu ele se recusava de sentar numa mesa que não tivesse uma pessoa incircuncisa, né? Vocês vê lá em Atos 11:3, teve até esse problema, né? Que o apóstolo Pedro se recusou lá de sentar com o pessoal que era incircunciso. Alguns estudiosos dizem, irmãos, que até no começo do cristianismo, antes de Paulo reiterar a importância espiritual ser maior do que a carnal, alguns dizem que até alguns cristãos dos primeiros anos eram circuncidados, né? Só que aí Paulo veio e trouxe ali à luz a nova aliança, né? Por isso que o apóstolo Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, né? Porque até no início os discípulos achavam que a salvação era só para os judeus, mas o apóstolo Paulo veio usado por Deus e manifestou a salvação em Cristo Jesus para todo aquele que crê, né? Circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico, só na carne, e realizado por mãos humanas. E Paulo ele traz uma boa notícia dizendo que a verdadeira circuncisão tratava-se de uma operação externa, né? Quer dizer, não se tratava de uma operação externa, mas sim interna. A circuncisão da carne era feita por um homem e era feito na carne. Mas a circuncisão feita por Deus, ela é interna e feita pelo Espírito Santo, que diz aqui: mas a que foi feita no interior que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Você vê que o apóstolo Paulo ele começa a derrubar por terra várias coisas que ainda eram fortes do judaísmo, como a circuncisão, a guarda do sábado, né? Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, né? A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. Por quê? Porque tinha cristão que já tinha aceitado Cristo como Salvador, que já tinha aceitado que Cristo havia ressuscitado, mas ele também dizia que a circuncisão era necessário para a salvação, né? Então isso, em Atos 15, os apóstolos fizeram a primeira reunião ali geral da igreja, e ali eles colocaram as coisas em que os cristãos da nova aliança, né, os cristãos,
teriam que guardar, né? Que era o quê? Se abster do sangue, né? Da carne sufocada, né? Da adoração dos ídolos e da prostituição, né? Então não era necessário guardar sábado nem ser circuncidado. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto sob a orientação do Espírito Santo passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, na nova aliança a marca é espiritual, a marca é interna, a marca é feita por Deus em Cristo Jesus. Na antiga aliança, a marca é na carne, é externa e é feita por um homem, né? Nós éramos estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, antes de Cristo, né? Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes, né, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca dele e da sua obra. Antes de Jesus, né, os gentios eram indiferentes à obra de Deus, né? Eles eram até que excluídos, né? Porque para você ser povo de Deus antes de Cristo, você tinha que ser circuncidado, você tinha que guardar o sábado, guardar toda a lei, né? E mesmo assim você não era considerado um judeu, porque você não nasceu da carne de um judeu. Você era considerado um prosélito, um praticante do judaísmo. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente a judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes de Abraão, por meio de Jesus Cristo, né? Porque a palavra de Deus diz no Evangelho de João que Jesus veio para o que eram os seus, ou seja, aqueles da circuncisão, mas o que eram seus não o receberam, né? Mas todos aqueles que o receberem, ou seja, os da incircuncisão, são chamados filhos de Deus, porque não nasceram nem da vontade da carne, nem do homem, nem da mulher, mas da vontade do Espírito, são nova criatura e agora fazem parte do povo da aliança, são também filhos de Abraão. Quando Deus disse para Abraão, você terá muitos filhos, Abraão acho que nem imaginava que teria filhos judeus, né, e cristãos, né, porque os judeus são filhos de Abraão na carne, nós somos filhos de Abraão pela fé. Alienados ao pacto da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, né? Então Deus era um Deus de pacto, ele fazia pacto com o seu povo através da circuncisão, através da guarda do sábado, através das promessas, né? E nós como gentios estávamos separados desses pactos, né? Dessas alianças. Por exemplo, o pacto de Abraão, o pacto de Moisés com os 10 mandamentos e a lei, e o pacto de Davi, né, com a promessa de um reino eterno, de um reino que nunca terá fim.
Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por consequente, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Quero ler aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, o apóstolo Paulo diz assim, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos aceitando as promessas que Deus fez para Abraão, nós estamos fazendo parte dessas promessas também, mesmo sem ser circuncidados, mesmo sem ter que guardar o sábado, mesmo sem ter que guardar os 613 preceitos da lei de Moisés, porque tudo isso Jesus ele ratificou em 2. Ama a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso você cumpriu toda a lei. Tópico 3, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a escrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovidos da esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte filosófica da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, né? Não dava esperança de vida eterna. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além desta questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam esta promessa, e por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por consequente, a falta da esperança e de paz revelada a ausência de Deus. Então vocês vê que os gentios não tinham esperança de vida eterna, não sabiam o que acontecia depois da morte, não tinham esperança de salvação, né? Mas vindo Deus, vindo Jesus Cristo, abriu isso para toda a humanidade, né? Porque antigamente, irmãos, os povos eles não se misturavam, né? E eu digo que Deus tem um amor especial com o Brasil, porque o Brasil é a nação, que vamos dizer assim, mais gentílica da terra, do mundo. Porque aqui no Brasil não tem uma raça definida, né? Por exemplo, se você vai lá no Japão, a maioria, 99% da população é japoneses, né? Todo mundo igual. Na Alemanha, nos países da Europa, nos países da Ásia, não teve tanta mistura como teve aqui no Brasil. Aqui no Brasil se misturou o branco, o negro, o índio e o europeu, né? Então aqui é uma das nações mais gentílicas da terra. Então, para vocês entenderem, gentil era isso. Era aquele que não tinha uma raça definida, era aquele que não tinha uma cultura de longa data, né? Era aquele que não tinha uma religião definida, né? Então, para esse povo, Deus enviou Jesus Cristo e uniu todo esse povo, e lá no final de tudo vai ser um só povo, um só Deus, um só rebanho, um só pastor, né? Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Então vocês veem, amados irmãos, que tudo que Deus faz tem um propósito. Ele chamou um homem chamado Abraão, e de Abraão
ele prometeu que se faria dele uma grande nação. Abraão, então, por meio da circuncisão, ele mantinha o seu concerto com Deus, o seu pacto com Deus, ali daquela forma física. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó e vai continuando esse acordo, esse concerto. De Jacó saem as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Né? Jacó também com certeza circuncidou todos os seus 12 filhos. Né? Aí depois tem a descida para o Egito, em que o povo é escravizado e acaba deixando muitas coisas de lado, como por exemplo a adoração a Deus. Mas no momento em que o povo clama, Deus ouve, porque Deus fez um pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Levanta um libertador chamado Moisés. Moisés tira o povo do Egito. Moisés leva o povo para o deserto para que ali o povo possa adorar e para que ali o povo possa começar a seguir a lei de Deus. Ou seja, ali é um povo que Deus separou para si. Já havia outros seres humanos na terra, mas Deus separou aquele. Com que intuito? Que através daquele povo Deus pudesse abençoar toda a humanidade. De que maneira, irmão Jonas, você prova isso? Daquele povo nasceu Jesus Cristo, descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, descendente do rei Davi. E Jesus, ele veio a esta terra como um homem perfeito. Mesmo sendo Deus, tornou-se homem, entre nós ele habitou. E ele morreu na cruz do Calvário para que pudesse sair a mancha do pecado da humanidade. Mas ele não morreu somente por judeu, não morreu somente para o circunciso, não morreu para o incircunciso, ele morreu para todos. Porque a palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E todos os que andarem em conformidade a esta regra, a regra de ser uma nova criatura, deixar o mundo e o pecado para trás. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Você se torna o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ou seja, Paulo disse, ninguém me perturbe mais. Porque já está definido. Não é nem o circunciso, nem o incircunciso que vai fazer a pessoa um herdeiro das mansões celestiais, mas sim o ser nova criatura. Jesus disse àquele que vem a mim de maneira nenhuma lance fora. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não importa se você é circuncidado ou incircuncidado. Não importa se você é judeu, se você é grego, se você é gentil, se você é bárbaro, se você é cita, não importa. Jesus morreu por todos nós. Conclusão. Noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Essa é a verdadeira circuncisão, a circuncisão do coração. Quando Deus fez aquela promessa lá em Jeremias, dizendo que ele não iria escrever mais a sua lei em tábuas de pedra, mas iria escrever nas tábuas do nosso coração. Amado irmão, amado inscrito aqui do meu canal, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Deus abençoe a sua vida, aluno. Deus abençoe a todos e vamos continuar orando para que isso venha passar logo, para que em breve nós possamos estar juntos na casa do Senhor para aprender da sua palavra e para comungar juntamente com todos os filhos de Deus.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, por essas palavras, pelo teu ensino maravilhoso, pela presença do teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe agora cada uma dessas pessoas que estejam assistindo este vídeo. Que o Senhor venha transformar, venha salvar, venha curar, venha libertar, venha fazer o seu propósito. Em nome de Jesus. Amém.